tema que nós estaremos tratando é um tema extremamente interessante, extremamente controverso também, como muitos dos outros temas que já temos tratado, que eu tenho tratado com uma certa frequência. Quando a gente fala muito do criacionismo, esse é um problema. Quando nós falamos do dilúvio de Gênesis, é um outro problema. E o problema com o dilúvio de Gênesis é algo assim não tão complexo, mas é a falta de resposta que nós temos às perguntas que geralmente surgem com respeito a esse tema. Eu penso que, como cristão, talvez seja uma das áreas onde a igreja hoje tem maior dificuldade em responder. Nós respondemos sobre quase todas as coisas, mas sobre o dilúvio de Gênesis, geralmente nós apenas contamos a historinha. É o que as crianças aprendem na escola dominical. Eu não tenho visto nenhum estudo feito para adultos ou para jovens relacionados com isso. Tanto é que as 8 palestras que nós estaremos vendo aqui, elas fazem parte de um livro. E nós vamos ver a parte resumida desse livro. Então, eu gostaria de tratar desse tema, nós vamos abordar em áreas diferentes. Cada palestra será um todo dentro de si mesma, mas uma parte do pacote todo. Eu queria começar tratando de uma área que é uma área de grande interesse para nós, que é o seguinte: como que eu posso saber se algo é um fato, algo que ocorreu historicamente, ou se é apenas um mito, se foi apenas inventado? Porque se nós pudermos começar tratando disso e descobrirmos que essa questão toda do dilúvio é apenas um mito, nós podemos encerrar toda essa série de palestras na primeira. Não haveria necessidade de dar continuidade. E essa é uma pequena dica do que nós vamos observar nesses momentos. Então a pergunta que nós temos é o seguinte: como eu poderia saber se algo é história ou mito? Existe uma metodologia para se conhecer isso? Por exemplo, nós temos tantos mitos a respeito da como a cidade de Roma teria surgido. Temos mitos a respeito das várias civilizações desse planeta. Temos mitos a respeito de deuses que teriam supostamente criado o planeta Terra, ou uma civilização, ou um grupo específico de indivíduos nesse planeta. Como saber se algo é mito ou se algo é real, ou seja, aconteceu historicamente? Existem algumas questões que nós podemos avaliar a respeito disso. 3 delas são muito importantes. A primeira está relacionada com a veracidade histórica. A segunda com a veracidade científica e a terceira delas com uma descrição apropriada. Então são 3 áreas que nós avaliamos se um certo relato ou uma certa narrativa ela é verídica, ou seja, está relacionado com algo que teria acontecido, ou se seria apenas um mito. Só para termos uma ideia a respeito de veracidade histórica. Como se estabelece uma veracidade histórica? Primeiro, precisamos saber se houve ou não testemunhas oculares, pessoas que presenciaram o evento. Esse é o primeiro passo, um passo extremamente interessante. Caso tenha acontecido num passado muito remoto, teria sido observado por pessoas, e daí a pergunta que nós temos é o seguinte: como que essa informação foi guardada? Que tipo de registro histórico é esse? Seria a questão de uma narrativa? Haveriam documentos? Como que essa informação teria chegado até nós? E a terceira parte também, dentro dessa questão histórica, é a parte de evidências. Ou seja, dentro da arqueologia, paleontologia, geologia, geografia, história e outras áreas afins. Temos informação, temos evidências, apenas essa pessoa fala a respeito disso, outras pessoas também falaram a respeito disso. Então, quando nós tratamos da questão histórica, estabelecimento da veracidade histórica, esse é um procedimento muito comum. É praticamente o que todo historiador usa. É assim que algo é estabelecido. Por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande em estabelecer muitas vezes quem ganhou uma determinada batalha dentro da história humana. Foi esse povo, foi aquele povo. Porque nessa hora, na hora de contar a história, cada um vai contar a história do seu lado. Por exemplo, existe dentro da cultura dos egípcios um povo, que é o povo Ixo, que até hoje nós temos uma dificuldade muito grande de interpretar quem é esse povo, afinal de contas. Quando eles viveram, quando eles existiram, de onde eles vieram, para onde eles foram, o que eles estão fazendo no Egito. Será que esse povo realmente ele existiu? A resposta é sim, ele existiu, mas como é que nós sabemos que ele existiu? É porque existem documentos, existem locais lá no Egito tratando a respeito disso. Está escrito em paredes de templos e coisas desse jeito. Mas são só os egípcios que falam. E agora? Pode ser que os egípcios estejam contando a história do ponto de vista deles. E talvez a história não tenha sido exatamente aquela. Mas como somente a parte deles sobreviveu,
Então é o que nós teríamos para interpretar. Então há uma necessidade muito grande de pensarmos nesse aspecto em termos de evidências. Isso está relacionado com a parte histórica. E com a parte científica? Como que nós podemos saber se algo teria sido realmente um mito ou seria algo histórico? Nós temos as questões de observação objetiva. Em outras palavras, aquilo que está sendo tratado, é possível termos uma visão disso, chegarmos e tocarmos ou encontrarmos alguma coisa palpável. Por exemplo, quando existe uma grande inundação em alguma área, ela deixa marcas. Então nós podemos chegar e perceber, por exemplo, na parede de uma casa, ficou uma marca da inundação, quanto de água estava lá. Essa é uma observação objetiva. Eu consigo ver, detectar, algo que eu consigo tocar. Eu não tenho que interpretar. Então, na área da ciência, observação objetiva. Também, propostas que sejam verificáveis. Quando nós ouvimos falar de certas coisas, não podem ser hipóteses nem teorias. Nós estamos tratando com fatos. Por exemplo, numa determinada região deve ter havido uma grande inundação. Como é que você sabe? Mas se não foi uma grande inundação, o que poderia ter causado isso? Talvez outros fatores fossem a causa daquilo, não necessariamente uma inundação. Então nós precisamos tratar com propostas que sejam verificáveis, que não sejam apenas hipóteses, teorias. Também nós precisamos tratar com a área de evidências nessa parte da veracidade científica, ou seja, as propostas que são feitas cientificamente, elas podem ser trabalhadas na área de geociências, das muitas áreas das geociências, na área da biologia, na parte de ciências naturais como astronomia, física, química, biologia e coisas assim. Sim. Então nós temos que entender que existe uma possibilidade de estabelecermos um fato através da veracidade científica. E por último, a terceira parte, que é uma parte bem interessante, está relacionada com uma descrição apropriada. Essa é uma das áreas que, principalmente nós, ao examinarmos um relato, é a parte onde nós dedicamos um pouco mais de tempo. Primeiro, esse relato ele é preciso, ou seja, não existe contradições dentro dele. Em outras palavras, ele é bem estruturado, ele é bem explicativo. Esse é um dos primeiros pontos. Segundo, dentro de uma descrição apropriada, ela é concisa, ou seja, ela é objetiva, ela é clara. Porque muitas vezes nós temos uma descrição apropriada, muito precisa, mas o negócio são assim, mais ou menos 5 milhões de volumes. Ou seja, é difícil você seguir o raciocínio, checar cada ponto. Se é uma descrição apropriada, ela será precisa e ela será também concisa. Tratará dos elementos principais de forma clara, de forma objetiva. E a questão também dela ser verdadeira, no sentido de ser específica, se ela é comparável e se ela é também verificável. Ou seja, se eu tenho condição de pegar os elementos que estão sendo tratados nessa descrição e avaliá-los. Eu posso checar. Então essas três áreas são áreas extremamente interessantes e importantes para estabelecer se algo é um fato, ocorreu historicamente, ou se é apenas um mito. Muito desse material foi desenvolvido há muito tempo atrás, já estamos trabalhando com essa metodologia, que é uma chamada metodologia científica, há cerca de pelo menos 500 anos. Um dos que fez a proposta e tratou de uma forma mais elaborada desses últimos, mais recentemente, alguns séculos atrás, foi Francis Bacon. E ele colocava essa ideia de separar aquilo que seria mito daquilo que seria fato. Então vamos parar de pensar a respeito dessas três áreas de uma forma bem prática. Primeiramente, tratar da questão da veracidade histórica. A princípio, nós sabemos que o dilúvio de Gênesis, a narrativa, encontra-se na Bíblia. Portanto, a primeira pergunta que nós temos é com respeito a essa veracidade histórica de um livro como a Bíblia, porque é nele onde essa narrativa se encontra. Eu normalmente pergunto para as pessoas, quando eu estou dando palestras relacionadas com temas desse tipo, e mais específico dentro de igrejas, eu pergunto às pessoas o seguinte: a Bíblia é a verdade? Eu sempre vejo pessoas, sim, é a verdade. Daí minha segunda pergunta é o que derruba quase todo mundo. Me dê uma evidência. Geralmente as pessoas respondem, mas isso é pela fé. Fé não é evidência. Eu preciso de uma evidência. Algo que seja palpável. Como eu sei que esse livro é verídico? Porque se não houver uma evidência, nós estamos tratando apenas com o quê? Eu acho. Então há uma necessidade de tratarmos de uma forma específica a questão da historicidade bíblica. Por exemplo, como que a Bíblia trabalha essa questão?
É muito interessante porque a Bíblia trata com testemunhas oculares. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, nós encontramos o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Lucas escreve o seguinte: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram instruídas. Perceba os detalhes. Lucas trabalhou com pessoas que haviam sido testemunhas oculares, estavam lá presentes, e ele investiga todas essas coisas, ou seja, se realmente o que foi dito a ele é verdadeiro, compara o que uma testemunha diz com aquilo que a outra testemunha falou, vai encaixando todas as coisas, e ele diz que ele resolve escrever em um relato, e olha o detalhe, ordenado, ou seja, de forma estruturada, organizada. Já imaginou colocar a vida inteirinha de uma pessoa, tudo que essa pessoa fez de importante, de relevante, num pequeno livro de 24 capítulos? Foi muito preciso e foi muito conciso. Nós entendemos isso. E não existe discrepância interna. Ele é preciso, vai de ponta a ponta. E é por isso que nós ficamos observando que a Bíblia, como um livro, ela usa a metodologia científica, ela explica como ela foi feita. Nós temos aí um exemplo. Um exemplo dizendo como a metodologia foi aplicada. Vamos ver um exemplo dessa metodologia, portanto, aplicada no mesmo livro de Lucas. No capítulo 3, do verso 1 até o verso 2, Lucas escreve o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconides, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Alguém teria dúvida quando isso teria acontecido? O que ele vai dizer logo em seguida? Que ele diz assim: foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Essa palavra veio lá no deserto. Ou seja, Lucas nos dá exatamente uma descrição de que ano foi esse. Ele nos diz quem estava governando o que e onde. Ou seja, para ter um referencial histórico. Então nós estamos vendo Lucas tratando de nomes de pessoas, locais e datas. Os três. E é interessante porque esses nomes citados por Lucas são também conhecidos da história. Nós conhecemos Herodes, sabemos Herodes o Grande, sabemos quando ele foi o grande rei lá da Judéia, Públio Sulpício Quirinos, governador da Síria, Tibério Júlio César Augustus, imperador romano, Pôncio Pilatos, quinto governador romano na Judéia. Então, todas essas informações não são informações apenas da Bíblia, são informações conhecidas pela também arqueologia. Nós sabemos dessas pessoas. Os nomes são os mesmos. O que nos foi informado por Lucas é exatamente o que nós informamos nos outros documentos encontrados. Ou seja, existe uma consistência. Então, nesse aspecto de veracidade histórica, nós temos um exemplo muito interessante como a Bíblia mostra que ela é a verdade, quando ela trata de questões históricas. E, para ser bem sincero, a Bíblia é um livro de história, do começo ao fim. Então, nós precisamos entender que um livro histórico precisa tratar de questões que eu e você podemos ir verificar. Porque a Bíblia trata, por exemplo, de nomes de pessoas que existiram no passado, nomes de cidades que existiram no passado, nomes de reinos que existiram no passado, nomes de rios que existiram no passado, nomes de cadeias de montanhas que existiram no passado, nomes de montanhas que existiram no passado. Todas essas coisas a Bíblia trata. E muitas dessas que existiram no passado ainda existem hoje, inclusive com o mesmo nome. Então é importante nós entendermos essa relação que existe entre a história bíblica e a história que nós conhecemos de uma forma geral. Eu digo isso por quê? Porque a Bíblia trata de questões muito específicas que a ciência tem trabalhado e compreendido de uma forma muito natural. Por exemplo, a Bíblia fala do aparecimento de uma cultura pós-diluviana na Mesopotâmia. Foi praticamente onde a Torre de Babel se formou. Dali as pessoas se reuniram para fazer aquela torre. Deus confundiu as línguas e eles se espalharam pela terra toda. Ou seja, na Mesopotâmia havia um centro de conhecimento, havia um centro de cultura, um centro de tecnologia, um centro de conhecimento. As pessoas estavam ali.
E quando nós falamos, por exemplo, da Torre de Babel, literalmente nós estamos tratando da Mesopotâmia. As ciências naturais colocam literalmente a Mesopotâmia como berço da civilização. É muito interessante. E faz sentido, porque é justamente o que a Bíblia diz. Foi o berço da civilização? Segundo a Bíblia, foi o berço da civilização pós-diluviana, não pré-diluviana. Duas civilizações. Nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito disso, porque existem outras literaturas que tratam exatamente disso também. A Bíblia não é o único livro que faz essa separação entre uma cultura pós-diluviana e uma cultura pré-diluviana. Também a Bíblia trata, por exemplo, da origem dos povos, povo judeu e árabe, um exemplo deles. Estudos genéticos confirmam que judeus e árabes vieram de um mesmo ancestral comum. Isso é fascinante, porque a Bíblia fala isso. A Bíblia nos dá o nome do pai e das duas mães. Então nós sabemos não somente da ancestralidade, mas sabemos o nome dessas pessoas. Esse tipo de estudo comparativo, ou seja, o que a Bíblia tem nos dito e aquilo que nós encontramos proposto nas descobertas científicas, nós temos que entender que se houver discrepância entre as evidências que a ciência tem encontrado com aquilo que a Bíblia tem dito, daí nós temos um problema. Eu estou falando de evidências, não estou falando de teoria científica nem de hipótese científica. Quando nós tratamos de teoria científica e hipótese científica, nós estamos falando de coisas que não foram até o presente momento comprovadas. Mas quando nós estamos tratando de evidência, aí é uma outra história. Então o que nós temos aqui, povos judeus e árabes, mesmo ancestral, sim. A Bíblia fala, a ciência também. Quando nós tratamos, por exemplo, do Egito, a Bíblia descreve o Egito como uma grande e poderosa civilização. Isso começa lá no livro de Gênesis e vem seguindo história dentro. É fascinante, porque ninguém tem dúvida da grandeza dos egípcios, da civilização egípcia. Então nós temos questões muito interessantes relacionadas com história. Uma delas apenas que eu gostaria de citar também, é que a Bíblia é um livro que trata especificamente de povos. Isso é fascinante, porque falar da origem de um povo é algo muito difícil. Onde esse povo surgiu? De qual grupo? Como que ele se estabeleceu? Que interação havia entre esse povo e esse outro povo? Essa é uma das áreas de estudos relacionados com a parte de antropologia, ciências relacionadas com geografia e sociologia. Como que esses povos se interagiam? A Bíblia nos fala, praticamente nos dá a ideia de todos os povos, onde eles surgiram. Por exemplo, a Bíblia fala da origem do povo Javã. Que povo é esse? Vamos acertar o microfone rapidinho aqui, parece ter um probleminha. O bom é que no vídeo depois eles cortam isso, tá vendo? Tem essas vantagens da gente trabalhar com vídeo. Então a Bíblia fala especificamente de certos povos, um deles dando a origem desses povos. Por exemplo, o povo chamado na Bíblia de Javã, esse povo nada mais é do que o povo grego. Então nós temos a origem, nós sabemos até mesmo quais dos filhos de Noé, o povo Javã, que é o povo grego, teria se originado. E assim com todos os demais povos, por exemplo, Misraim, nós sabemos também qual dos filhos de Noé deu origem à nação que depois se tornaria o Egito. É a mesma coisa com Arã, que são os sírios, os medos, os assírios, esse pessoal todo ali, os Joctã, que são os nômades da Arábia, Elão, povos da Pérsia, Put, povos do norte da África e assim por diante. Temos uma lista muito grande, vamos tratar um pouquinho mais disso depois. Então a Bíblia trata da origem desses povos e trata de uma forma espetacular, muito reto e direto, muito claro. Esse é o tipo de informação que a ciência hoje luta para conseguir juntar os pedacinhos de evidências arqueológicas aqui e ali para tentar colocar junto e fazer sentido. Afinal de contas, de onde veio esse povo? Qual a origem dele? Eles receberam a influência desse outro, passaram essa influência para algum outro? Como funciona isso? Então a Bíblia nos dá um referencial a respeito disso. A Bíblia é tão interessante nesse aspecto que ela trata de um povo muito especial, que é o povo conhecido como o povo Eteu, os hetitas. Esse era um povo citado apenas na Bíblia. Até por volta do finalzinho do século XIX, a Bíblia era o único livro que falava desse povo chamado Eteu, o povo Eteu. Ninguém tinha noção desse pessoal. Tanto é que, se vocês lerem algumas publicações feitas durante o século XIX e século XVIII, havia uma crítica muito grande à Bíblia por citar povos desconhecidos. Então eles usavam esse exemplo do povo Eteu como uma das áreas, uma evidência que a Bíblia está cheia de contos mitológicos. Ela
cria povos que nunca existiram na história. O fascinante é que, mais ou menos no finalzinho do século XIX, descobriram uma cidade na Turquia, uma pequena pedrinha, onde havia a palavra Hattusa. Juntamente com o texto Hattusa, eles ficaram sabendo que essa Hattusa era a capital do império. Mas ninguém sabia exatamente o que era, porque a escrita era cuneiforme, a mesma dos assírios. Ou seja, os símbolos utilizados eram o mesmo, mas a maneira, o que estava contido ali era diferente. Não se entendia exatamente o que era aquilo, até que se encontrou um tipo de uma pedra parecida com aquela que Champollion teve a oportunidade para descrever, para interpretar, quer dizer, e traduzir, que era a pedra de Roseta. Acharam uma outra pedra onde havia a escrita dos assírios, dos hititas e dos egípcios. Daí foi possível fazer uma comparação. A questão é que o povo hitita usava os mesmos caracteres dos assírios, escrita cuneiforme, só que as palavras tinham um outro significado. Seria mais ou menos o mesmo alfabeto que nós usamos, os americanos também usam. Mas você coloca as letras, não faz sentido. O que eles estão querendo dizer com isso aqui? Por exemplo, você encontra na língua portuguesa a palavra casa. Imagina você encontrar na língua inglesa a palavra home. H-O-M-E. O H é uma letra conhecida, o O é uma letra conhecida, o M é uma letra conhecida, o E é uma letra conhecida, mas o que home significa? Ninguém sabia. Depois que essa pedra foi encontrada e foi possível fazer a identificação, daí foi possível ler o contexto todo. Hattusa, a capital dos heteus. Agora nós sabemos quem são eles. Um grande povo, com uma grande civilização, uma grande cultura, haviam literalmente toda uma estrutura fenomenal, um exército incrível, todinho do jeito que a Bíblia diz, uma grande civilização. É interessante que esses artigos que falavam a respeito dessa suposta, entre aspas, evidência contra a Bíblia, ainda permanecem soltos por aí. Você consegue até encontrá-los se fizer uma boa pesquisa na internet. É interessante ver o que foi dito a respeito e aquilo que é a evidência científica que nós temos hoje, comprovando claramente que a Bíblia trata de forma bem clara, reta e direta, essa questão específica da sua historicidade. Ela é verdadeira. Como eu mencionei a respeito dos povos, aí nós podemos ter uma noção dos descendentes dos filhos de Noé, Jafé, Cam e Sem. Quais são os povos que vieram dessas pessoas? Nós temos alguns relatos específicos na Bíblia. A Bíblia não trata de todos os filhos, de todos os descendentes, trata apenas de alguns que são os mais importantes. Então você pode ver os descendentes principais de Jafé. Esses produziram povos da antiguidade, a mesma coisa de Cam, os povos da antiguidade, e Sem, os povos também da antiguidade. Muitos deles são conhecidos ainda hoje. Sabendo o nome desses povos, sabendo interpretá-los quem foram, nós podemos até mesmo dizer em quais regiões esses povos passaram a habitar no planeta. Então é algo muito interessante. Você tem, por exemplo, os descendentes de Jafé, são principalmente europeus e asiáticos, é toda aquela parte que você está vendo lá em cima. Os descendentes de Cam foram pessoas que viveram praticamente na África, invadiram quase que uma boa parte da Ásia Oriental e as Américas, inclusive. Os descendentes de Sem são semitas, é o povo que continua praticamente lá no mesmo lugar até hoje, é aquele lugarzinho que vive borbulhando o tempo todo e a gente tem sempre notícias de lá com grande frequência na televisão. Então, nós temos uma noção do que teria sido, portanto, esses descendentes. Lembrem que nós estamos tratando de questões históricas, então é possível buscar uma fonte histórica, verificar o que foi dito, ir atrás, ver esse povo, por exemplo, Javão, os gregos, de onde eles vieram? E nós sabemos de onde eles vieram, você tem condição de tratar. Da terra de Cuxi, os etíopes, o pessoal que mora daquela região, os egípcios, Misraim e assim por diante. Então é possível fazer uma relação entre esses povos que viveram no passado, seus descendentes e os povos modernos. Tudo isso para dizer que o relato bíblico é um relato preciso, é possível fazer pesquisa científica, nós traçamos gráficos, mapas, mostrando onde essas pessoas viveram, por onde elas andaram. Daí começa a fazer sentido por que certas pessoas são parecidas com certas pessoas, porque certas culturas têm os mesmos posicionamentos, muitas vezes até mesmo as mesmas lendas. Faz sentido, estão todas juntas. Então essa é uma questão do relato bíblico dentro da questão da veracidade histórica. Gostaria de tratar um pouco com vocês agora dentro do contexto da veracidade científica. Aí nós temos um outro lado. A Bíblia é um livro cientificamente confiável?
Essa é uma outra pergunta muito importante. Historicamente, nós sabemos que ela é. Aquilo que ela trata, a informação que ela nos dá é uma informação precisa. Mas com respeito à parte científica, lembrem-se que eu disse a respeito de um dos aspectos da veracidade científica, é a questão de uma observação objetiva. Nós percebemos isso em algumas afirmações que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 1, do verso 5 ao 7, diz assim: o sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. Não é uma observação que nós fazemos? Você acorda, o sol sempre nasce naquele lugar, e o sol vai e se põe naquele outro lugar. Eu estou me referindo apenas aos lados. Quando eu digo assim, exatamente, isso não é verdade. Tá? Porque existe uma pequena variação durante o ano, o sol oscila na linha do horizonte onde ele nasce, ele também oscila no horizonte onde ele se põe. Mas estou falando de forma geral. Você sabe para que lado o sol nasce e para que lado o sol se põe. É isso que a Bíblia nos diz. Olha o que ele diz depois. Ele diz assim: o vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas segundo o seu curso. Interessante. Existe uma lógica por trás. Tanto é que essa lógica é estudada hoje na área das ciências atmosféricas. Nós fazemos estudos a respeito disso. Nós sabemos que o planeta Terra possui certos circuitos por onde o vento passa. Nós sabemos de onde vêm as frentes frias. Nós sabemos de onde vêm essas correntes lá em cima na atmosfera, onde geralmente os aviões a jatos procuram pegar para gastar menos combustível, ou seja, ir a favor do vento, na direção que o vento está soprando. Nós sabemos durante as épocas do ano onde essas correntes de ar se locomovem, onde elas se deslocam, quer dizer. Ou seja, tudo isso é bem conhecido. Olha uma outra observação bem objetiva. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Já parou para pensar nisso? Porque é algo fascinante. Como é que ele sabia que o mar não se enchia? Como é que ele sabia que todos os rios corriam para o mar? Sabia que não faz muito tempo que, cientificamente, as pessoas começaram a observar que realmente todos os rios correm para o mar? Mas isso é algo que foi informado há muito tempo atrás. E ele diz assim: ainda que sempre corram para lá voltam a correr. O que ele está tratando aqui é de um ciclo hidrológico, o que nós estudamos hoje. Ou seja, a evaporação que ocorre no mar, essa água que estava lá no mar vem em cima do continente, cai em forma de chuva. Agora você tem a água voltando aos rios, indo em direção ao mar de novo. Lá no mar elas evaporam de novo. Ou seja, é um ciclo que é extremamente bem conhecido. Então nós temos observação extremamente objetiva. Uma outra que é algo fascinante é a parte de propostas, na área de propostas são verificáveis. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, dos versos 9 e 10, nós estamos vendo ali o terceiro dia da criação. Diz o seguinte, Deus falando, que ele fez a seguinte proposta: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca, Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Olha que interessante. Deus diz assim: e apareça a parte seca. É singular, não é plural. Ele não disse as partes secas. O planeta Terra hoje possui várias partes secas, que nós chamamos de continentes. São vários os continentes. Mas o que a Bíblia nos informa aí é que no início havia um único continente. Ou seja, é uma proposta verificável? Sim, nós podemos estudar. Inclusive, a ciência fez essa proposta também, cerca de 102 anos atrás, por meio de um pesquisador alemão chamado Alfred Wegener. Alfred Wegener, no ano de 1912, propôs que o planeta Terra, no seu início, tinha uma única porção seca, apenas uma. Ficou conhecido como Pangeia. E aquele aglomerado de águas ao redor seria conhecido como Pantalassa. É muito interessante porque no ano de 1964, a Royal Society, lá na Inglaterra, estava discutindo pela primeira vez se essas eram ideias verdadeiras ou não. Nós temos aí uns meros 50 anos de discussão, hoje ninguém mais tem dúvida a respeito disso. Sim, o planeta Terra, na sua origem, teve uma única parte seca, do jeitinho que a Bíblia diz. Agora, seria somente essa? Não, a Bíblia nos dá várias afirmações científicas. Por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 40, verso 22, nos é dito que Deus é o que se assenta sobre a redondeza da Terra. Ou seja, a Terra, o planeta Terra, ele tem uma forma esférica, ele não é quadrado, ela não é plana, não é chata, ela é esférica, ela é redonda. É justamente isso que na área de ciências nós temos. O que vocês estão vendo aí é uma das primeiras fotos tiradas do planeta Terra por meio de um satélite artificial. É fascinante. Sim, a Terra é redonda.
No livro de Jó, capítulo 26, verso 7, nos é dito que Deus estende o norte sobre o vazio e faz com que a terra paire sobre o nada. Perceba que nós estamos tratando de afirmações científicas na Bíblia. A Bíblia diz que a terra paira sobre o nada, ou seja, ela não está em cima de um elefante, que está em cima de um outro elefante, em cima de um outro elefante, ela não está em cima de um pilar, ela não é segurada por vários pilares. Que a Bíblia nos diz que ela paira, ela flutua no nada. Lembrem-se que nós estamos tratando de um livro, no caso de Jó, que foi escrito há 4.000 anos atrás. Ele não foi escrito há 20 anos atrás, não foi escrito depois que nós inventamos os foguetes. Não havia, pelo menos que se saiba, não tinham foguetes na época, menos que Jó tivesse um. Parece que não. Nós temos, portanto, informação científica na Bíblia, precisa com a informação que nós temos hoje dentro da pesquisa científica. A Bíblia é muito interessante até nos seus pequenos detalhes. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, verso 33, diz que Abraão plantou tamargueiras no deserto. Nos dá o nome da planta. Não diz apenas que Abraão plantou algumas plantas lá no deserto. Nos é dado o nome. Isso é fascinante porque quando você faz o estudo na botânica, você percebe que tamargueira é o único tipo de planta que sobrevive num local como esse, um solo com uma salinidade muito água e com uma quantidade muito pequena de chuva, menos de 150 milímetros por ano. Ou seja, só tamargueira. Imagina se a Bíblia nos tivesse dito que Abraão teria plantado eucaliptos lá em Berseba. As pessoas iam falar, isso não faz sentido. Realmente não faz sentido. Então nós sabemos o que foi plantado e sabemos que o tipo de plantação no local onde foi plantado produz exatamente, tem condição de nascer e continuar crescendo ali. Quando nós estudamos, por exemplo, no livro de Levíticos, capítulo 11, nos é dito que a vida da carne está no seu sangue. Ou seja, o sangue possui funções vitais no corpo humano. E nós sabemos disso. Nós sabemos que, por exemplo, a cada 10 segundos, cerca de quase 50 milhões de células são repostas no nosso corpo. Por quê? Porque tem um sistema todo que funciona. Um ser humano praticamente de 1,75 m, ele teria por volta de aproximadamente 100 mil quilômetros de veias e artérias. Esses 5,6 litros de sangue, mais ou menos, que essa pessoa teria, percorreria cerca de 19 mil quilômetros por dia. É sangue que vai, sangue que vem. Lá no sangue nós encontramos essas coisinhas muito interessantes que William Harvey descobriu. A questão dos glóbulos vermelhos, das hemácias transportando oxigênio para lá e para cá. Os leucócitos, os glóbulos brancos, tratando de preservar, fazer com que o sisteminha continue funcionando, e as nossas queridas plaquetas ajudando na coagulação. É interessante, mas isso é descoberta recente. A Bíblia fala que a parte vital está no sangue. E é verdade. Tanto é que é impressionante quando aqueles que gostam de estudar um pouco de história, você vai perceber que nos primórdios da medicina moderna, como nós a chamamos, uma das técnicas muito conhecidas era simplesmente a da sangria. Ou seja, pegava-se uma pessoa que tinha uma certa enfermidade e tirava todo o sangue. Depois dizia para a família que foi feito tudo possível, mas infelizmente aquela pessoa morreu. Nós sabemos hoje que nós devemos fazer o contrário disso. Em outras palavras, vamos colocar sangue na pessoa, é isso que ela precisa. Então, as afirmações que a Bíblia nos dá. Uma outra bem interessante a respeito dessa questão, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 20, nós somos informados que Adão deu o nome de Eva, a sua esposa, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. Ou seja, todos nós somos descendentes de uma única e mesma mulher. Isso já foi comprovado na década de 80, mostrando que o DNA mitocondrial, que é uma partezinha da informação genética que todos nós temos, e que é passado de uma geração para outra, e que é passado apenas pela mulher, não pelo homem, todos os seres humanos do planeta Terra simplesmente têm exatamente o mesmo material genético, o mesmo DNA mitocondrial. O que é fascinante, mostrando que todos nós viemos de uma única e mesma mulher. Eu costumo até brincar um pouco com os meus amigos, que não têm o mesmo posicionamento teológico que o meu, dizendo que eu fico assim muito impressionado com a ciência, porque o nome do estudo ficou conhecido como Eva mitocondrial. A pergunta é por que Eva e não Maria das Dores mitocondrial ou Josefina mitocondrial? Não que eu tenha nada contra esses nomes, mas por que Eva mitocondrial? É interessante porque com quase todos que eu perguntei, eles falam, mas esse é um nome assim já que tem uma certa conotação. E eu pergunto, esse nome veio da onde? A conotação veio da onde? É muito interessante isso. Então nós temos muita informação mostrando que a Bíblia trata de questões específicas, ela nos dá informações precisas cientificamente.
Então, para nós podermos notar que o relato bíblico, ele está baseado dentro de um contexto onde existem evidências históricas. A Bíblia é um livro histórico, confiável. A Bíblia é um livro que faz afirmações científicas corretas. Então, o que nós precisaríamos agora é apenas observar essa questão dessa descrição, se ela é uma descrição apropriada ou não. Porque estamos avaliando essas 3 áreas para termos uma noção do relato de Gênesis. Então, o que nós já vimos até aqui, que esse relato encontra-se num livro, um livro extremamente histórico, digamos 100% histórico, onde as bases do relato histórico nele encontrado são bases que nós encontramos nas ciências, ou seja, a maneira, a metodologia do relato ter sido escrito é a metodologia que nós usamos até hoje para descrever algo que realmente aconteceu. Nós vemos que esse livro trata de afirmações científicas e todas essas afirmações científicas estão corretas. Eu entendo que muitas pessoas não gostam da afirmação científica. Por exemplo, muitos amigos, só um parênteses nisso novamente, muitas pessoas me dizem, têm me dito o seguinte, mas a Bíblia e evolução, as duas não tem nada a ver uma com a outra. É verdade, só que evolução não é uma ciência devidamente estabelecida, por isso que ela é conhecida como teoria da evolução. Se fosse um fato científico, seria lei da evolução. Se bem que existem alguns professores universitários que chamam de lei da evolução, mas não existem evidências. Para que uma lei seja estabelecida, ela precisa ser vista, precisa ser comparada, precisa ser testada, feita novamente, vezes e vezes e vezes após vezes, e sempre dando o mesmo resultado. Infelizmente, a evolução não consegue produzir isso, porque ela não tem condição de produzir isso. Ela é apenas uma proposta. Então, nós precisamos entender que, quando nós tratamos com algo que precisa estar corretamente, definitivamente, sem a menor sombra de dúvidas, correto, nós precisamos olhar cientificamente se existe uma evidência. A Bíblia trata de afirmações científicas cheias de evidências. Então vamos tratar dessa questão dessa descrição apropriada. Quando nós tratamos do relato bíblico, nós temos uma estrutura muito boa, quer dizer, mas é uma estrutura precisa. Por exemplo, no relato bíblico nós somos informados o motivo do dilúvio, isso aparece lá em Gênesis 6, do verso 1 até o 8, falando da corrupção da humanidade. Essa foi a razão principal do dilúvio. O texto também, na estrutura explicativa, nos fala do anúncio do dilúvio, Gênesis capítulo 6, do verso 9 até o capítulo 7, verso 5, tratando especificamente da história de Noé, a família dele, o básico para conhecermos. Na estrutura, fala da narrativa do dilúvio, ou seja, quando o dilúvio começou, o que aconteceu, os detalhes, vamos ver daqui a pouco, e quando terminou, lá do verso 6 do capítulo 7 até o verso 22 do capítulo 8, inclusive ele começa dizendo o seguinte: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre toda a terra, e aí ele vai contando, ele nos dá detalhes. E por fim, essa estrutura e explicação, ou seja, essa estrutura precisa, e fala a respeito dessa finalização do dilúvio, ou seja, como que as coisas terminaram. Então nos dá o começo, nos dá o meio, nos dá o fim. Inclusive a finalização fala lá em Gênesis capítulo 9, do verso 1 até o verso 17, e o texto mesmo diz assim: concluindo, disse Deus a Noé. Muito interessante, porque é o relato bíblico. Então nós temos uma estrutura perfeita, extremamente explicativa, dentro de um sistema preciso. Esse é um ponto muito importante. Estou enfatizando que a descrição apropriada, ela é precisa. Ela é muito bem estruturada, muito bem. Ela é muito bem explicativa. Pode perceber que o texto não fica se repetindo, ela nos dá informação precisa todo o tempo. Mas não somente isso, essa descrição, ela é também extremamente concisa. Se você pegar e enxugar o texto todo do dilúvio, nós paramos aí praticamente com os seguintes elementos: um homem salvando os animais numa arca devido ao dilúvio produzido pela ira de Deus. Reto e direto, sem maiores problemas. Agora, não somente ela é precisa e concisa, como ela também verdadeira. Esse é o ponto que muitas vezes dá um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Sendo precisa e concisa, ela nos dá detalhes. E são esses detalhes que nós estaremos avaliando aqui durante essas palestras. Por exemplo, ela nos fala que na arca
havia entrado um homem e mais outras 7 pessoas. Então, quantas pessoas nós tínhamos dentro da arca? 8. 1 mais 7, 8 pessoas. Então, Noé, sua esposa, 3 filhos, 3 noras. Nos diz que foram salvos os animais. Quais animais? 2 de cada espécie. As pessoas falam, são muitos animais para serem colocados dentro da arca. Mas o texto nos dá detalhes sobre quais animais. Ele nos fala. Por exemplo, o texto nos diz o seguinte, que Noé deveria colocar na arca todos aqueles animais que têm fôlego de vida em suas narinas. Está no texto. Lembrem-se que a descrição é precisa, mas é concisa também. Ou seja, toda a informação necessária está logo ali. A Bíblia, o texto especificamente, nos fala de uma arca, ou seja, de um barco, nos dá as dimensões desse barco. Nós vamos ver ao longo aqui das nossas conversas que existem mais de 250 relatos tratando de dilúvios. São de várias culturas. Muitos desses relatos nos dão exatamente o tamanho do barco também. Fascinantes. Então as pessoas falam, mas como é que você sabe que esse da Bíblia é verdadeiro, sendo que os outros também dão a dimensão do barco? É simples. Só esse barco, descrito na Bíblia, flutua. Os outros não. É só uma questão de fazer o teste. É só uma questão de saber por que esse flutua, por que essas dimensões foram dadas. Tem outros barcos que são gigantescos. Numa catástrofe, eles não sobreviveriam. Esse sim. Então nós vamos estudar até um pouco a respeito da construção da arca também. Então esses são os detalhes que mostram o quão verídico é. Por quê? Porque são coisas específicas que podem ser testadas. Por exemplo, o dilúvio, ele fala da sua origem, de onde vieram as águas, diz quanto tempo essa coisa toda durou e até o final. Então nós temos literalmente início, meio e fim. É possível fazer cálculos. Nós vamos fazer cálculos. É fascinante porque o dilúvio está cheio de enunciados de problemas. É que normalmente as pessoas não leem o texto bíblico com a sua calculadora do lado. Eles apenas leem o texto preparando para a escola dominical. E muito mal, por sinal. Porque é necessário entendermos por que toda essa informação foi dada. Por que existem quase 4 capítulos falando a respeito disso? Por que detalhes? Por que dias? Por que tanto tempo para isso? Por que tanto tempo para aquilo? Quando nós vamos falar sobre a cronologia do dilúvio também. Então, há uma necessidade de entendermos que a origem, a sua duração, ou seja, uma descrição extremamente específica a respeito de tudo o que aconteceu durante todos esses dias. Muitos das lendas de dilúvio por aí dizem que o dilúvio durou apenas 7 dias. Já imaginou construir um barco daquele tamanho para 7 dias? Entra correndo, chove, plum, e acaba. É impossível inundar um planeta em 7 dias. Mas no dilúvio bíblico é possível inundá-lo. Aí entra uma questão bem interessante, o quanto que as pessoas conhecem desse dilúvio. E o quanto que isso é ensinado dentro do meio evangélico, principalmente entre os cristãos, de forma errada. Então nós precisamos trabalhar mais precisamente a respeito disso. Quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. Olha que interessante. No chinês antigo, de mais ou menos 2500 a.C., nós temos um pouco de material daquela época. A palavra barco era escrita da seguinte forma. Então nós estamos tratando de algo muito antigo, 4.500 anos atrás aproximadamente, se a datação estiver correta. Pelo menos 4.000 anos nós sabemos. 4.500 talvez seja questionável. Mas aproximadamente 4.000 anos atrás escrevia-se barco dessa maneira. Para quem não entende chinês, e eu sou um deles, isso não faria muito sentido, a menos que tenha alguém que possa auxiliá-lo a entender isso. Porque esse pictograma, ele é formado não apenas por um, mas 3 pictogramas. Então nós temos uma figura maior, que é a palavra barco, formado por 3 pictogramas menores. Esse pictograma do lado esquerdo era utilizado para embarcação. Era muito geral. Qualquer coisa que flutuasse. Então essa é a ideia, embarcação, aquela do lado esquerdo. Aquela do canto superior direito, nada mais é do que o número 8. E o pictograma inferior do lado direito refere-se a boca ou pessoas. Porque a palavra barco em chinês antigo era escrito embarcação 8 pessoas. Muito interessante.
Muitas pessoas falam, isso é apenas uma coincidência. Rapaz, isso é uma grande coincidência. Quantas pessoas entraram na arca? 8. Por que não escrever embarcação uma pessoa, que é geralmente o que acontece? Tem uma pessoa só no barco, ou 2. Ou se o barco é um pouco maior, 100. Por que 8? Embarcação, 8 pessoas. Estou mostrando que a Bíblia nos dá detalhes, porque se você fizer uma pesquisa, você irá encontrar muito dessa informação por aí. Alguns outros relatos muito interessantes que nós temos. Na Índia, por exemplo, nós temos Satyavatra, falando a respeito que ele se tornou Manu, ou seja, um peixinho que foi avisar o que iria acontecer. E é interessante a proposta, avisando que Manu deveria construir um barco, e ele nos dá exatamente o que deveria ser feito, ou seja, esse relato da criação, uma das partes trata de um homem salvando os animais num barco, devido a uma inundação, um dilúvio, causado pela ira dos deuses, porque os seres humanos não estavam fazendo aquilo que esse Deus pedia. Lá na Mesopotâmia, na Babilônia, por exemplo, nós temos o poema épico de Gilgamesh, ou Gilgamesh, como também ele é conhecido, falando que o deus Ea advertiu Utnapishtim a respeito dessa grande inundação que iria ocorrer. Novamente, o que você encontra é um homem salvando os animais num barco, devido a uma grande inundação, um dilúvio, causado pela ira dos deuses ou de um deus. Outro encontro que nós temos da Suméria, na Babilônia, falando de Atrahasis, o deus Enki avisou e orientou Atrahasis a construir um grande barco. Novamente a história, se você ler o contexto todo, nós temos um homem salvando os animais num barco devido a uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Lá na Suméria, por exemplo, nós temos o Gênesis de Eridu. Ali você tem o deus Enki advertindo Zilsudra a respeito de uma grande inundação que ia ocorrer, e ele foi recomendado construir um barco para salvar os animais, também a sua família, e repovoar a terra logo depois. Então nós temos um homem salvando os animais num barco devido a uma inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Então nós temos uma quantidade muito grande de dessas informações. Algo que nos fascina, além de todas essas coisas, é aquilo que eu mencionei a respeito das civilizações. Nós temos civilização pós-diluviana e civilização pré-diluviana. Nós encontramos isso na Bíblia, ela é bem reta e direta, mas nós encontramos a mesma coisa também lá na relação de reis sumerianos que haviam vivido antes do grande dilúvio. Inclusive, eles têm listas de leis pré-diluvianos e reis pós-diluvianos. Algo que é muito fascinante, caso você tenha interesse em fazer uma pesquisa por conta própria, você poderá ler esse material, ele apenas está em inglês, Folklore in the Old Testament, foi escrito por James George Fraser, é considerado como o pai da antropologia moderna, ou seja, um dos fundadores da antropologia moderna. Nesse livro, das páginas, no primeiro volume, são 3 volumes, no primeiro volume, da página 104 até a página 360, ele faz uma compilação de relatos não bíblicos sobre o dilúvio de Gênesis. É fascinante, porque o alvo dele é mostrar que esses relatos, ou seja, o relato bíblico, havia sido retirado desse tipo de informação que estava circulando por aí. Esse é o alvo principal. Agora, ele fala dos vários relatos encontrados entre os babilônicos, entre os gregos, entre os europeus, entre os persas, os povos da Índia, os asiáticos, os contos dos arquipélagos, vários arquipélagos da Índia, lá na Austrália, contos australianos, contos que são encontrados na Nova Guiné e na Melanésia, na Polinésia e Micronésia, América do Sul, América Central, entre os mexicanos, América do Norte, entre os africanos. Só para você ter uma ideia, o número ultrapassa de 200, só nessa publicação dele. Nós temos outros, muitos mais. Agora, o que é fascinante, portanto, é que nós temos cerca de mais ou menos uns 250 relatos espalhados pelo mundo afora, um pouco mais, falando de um dilúvio universal, da sobrevivência de alguns seres humanos, de animais, que todas essas informações ficaram literalmente preservadas na memória de várias culturas por aí. Colocando de uma forma bem simples, nós temos cerca de 250 relatos com os mesmos 5 elementos da Bíblia. Ou seja, um homem salvando os animais num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Diante disso, nós temos uma pergunta que é uma pergunta muito interessante a ser feita.
A pergunta é a seguinte: qual a probabilidade de 250 povos terem inventado a mesma mentira? Porque nós estamos tratando de povos e culturas que não tinham contato. Pelo menos até onde nós sabemos. Nós temos essas histórias, esses relatos, são contados pelos aborígenes da Austrália, são contados pelos esquimós no Alasca. Nós temos os mesmos relatos contados pelos pigmeus na África. Nós temos esses mesmos relatos contados por grupos totalmente isolados nas ilhas do Pacífico. Nós temos esses mesmos relatos contados pelos povos, os primeiros habitantes aqui da América, América do Sul, América Central, América do Norte. Nós temos esses relatos espalhados por todo o mundo. Como que essas pessoas contam exatamente a mesma coisa? Como que eles têm os mesmos elementos nos seus relatos? Porque se os elementos fossem totalmente diferentes, daí nós estaríamos tratando de questões que não estão interligadas. Mas todos eles falam dos mesmos 5 elementos. É interessante porque existe uma grande quantidade desses relatos que trata de um 6º elemento que a Bíblia também fala, que é o quê? A oferta de um sacrifício. A oferta de um sacrifício para a divindade devido à salvação que foi oferecida a eles, tendo sido informados previamente dessa grande catástrofe que iria acontecer. Então, quando nós olhamos o pacote como um todo, dentro da questão da informação bíblica, do relato bíblico, não existe uma razão pela qual nós não deveríamos aceitar esse relato bíblico como sendo verdadeiro. Nós temos toda a estrutura histórica da Bíblia, nós temos toda a estrutura científica da Bíblia e temos um relato que é preciso, que é conciso e também ele é passível de verificação, que é justamente o que nós estaremos fazendo nas próximas 6 palestras. E a 7ª nós vamos traçar as conclusões finais. Creio que é possível termos uma boa noção daqui do que nós vamos fazer. Só uma palavra final que eu gostaria, só para podermos encerrar essa palestra, é o seguinte. Muito do que tem sido dito com respeito ao dilúvio tem sido dito apenas dos contos mitológicos que existem dentro das igrejas e dentro da comunidade cristã a respeito do dilúvio. Poucas pessoas estudam o dilúvio, o que a Bíblia nos diz a respeito. Muitas pessoas falam aquilo que eles ouviram a respeito do dilúvio. Por isso é extremamente relevante nós podermos gastar tempo lendo o texto, vendo e prestando atenção nos detalhes, fazendo esses gráficos para poder comparar historicamente o que aconteceu, períodos, o que houve ali dentro da arca, por quanto tempo, todos esses pequenos detalhes. Então fica um desafio para uma leitura precisa desse relato incrivelmente preciso, conciso e também passível de verificação. Daqui a pouco vamos tratar das questões relacionadas mais especificamente do dilúvio e sua cronologia.